Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. E o nosso convidado hoje é o deputado Ronaldo Medeiros, do PMDB, ele que esta semana tem se colocado favorável e convocado até na sessão desta quarta-feira. Houve a convocação do deputado que foi à tribuna fazer um pronunciamento contra as reformas da Previdência e Trabalhista no Brasil e favorável à greve geral que acontece nesta sexta-feira. Portanto, deputado, eu agradeço antecipadamente sua presença e falemos, claro, sobre essa mobilização nacional, porque o que chama a atenção é que, em meio a toda essa discussão da reforma da Previdência, né, e já da aprovação de algumas questões da reforma trabalhista, pelo menos em primeiro turno, a população parece que está meio anestesiada, meio lexotânica, digamos assim, porque no período do impeachment da presidente Dilma, e antes disso acontecer, praticamente todo fim de semana tinha uma manifestação nas ruas, né? E agora, quando a população se vê atingida pelo corte de suas conquistas, que com mais de 30 anos, né, vem aí a reforma e a população não responde à altura. O que é que se espera dessa mobilização do dia 28? Moreto, veja só, né? Amanhã, né, dia 28, eu creio, pelo que eu venho recebendo informações e pelo que eu conheço do movimento sindical, já que eu fui da CUT há muito tempo, eu fundei o Sindiprev aqui em Alagoas, vai ser um movimento muito forte. Né? Forte porque essas reformas, e a gente quando fala em reforma não reforma a nossa casa, coisa boa, né? Reforma traz coisas para melhor. Mas é uma reforma criminosa. Né? O nosso presidente, infelizmente, né, suja as mãos, faz um jogo sujo, um jogo baixo, que é destruir, né, todas as conquistas que os trabalhadores obtiveram durante a história do Brasil. Todas. Né? Então veja que é um presidente ilegítimo, um presidente que não tem, assim, ele não fez campanha, ele não tinha plano de governo, mas ele está servindo ao capital, ele está servindo, quando eu falo ao capital, aos bancos. Por que eu digo aos bancos? Veja, sabe-se quanto se paga de juro no orçamento da União, no Brasil? 40% do orçamento é para se pagar juro. Da dívida interna. Da dívida interna. Uhum. E um juro, veja só, que é o maior juro do mundo. No mundo civilizado, nem no outro mundo, se é que existe outro mundo, não existe um juro nem que chegue perto do juro que o Brasil paga todo ano aos bancos. E nem assim consegue baixar essa taxa de juros do Banco Central para minimizar pelo menos a dívida interna do país, né? Por que não baixa? Autonomia para isso. Por que não baixa? Não baixa porque existe um pacto, né? Um pacto sujo, um pacto prostituído entre o governo e os bancos. Imagina que você está em casa hoje, ou está na praia dormindo, e sua empresa no final do ano vai te dar 12% de lucro. Que empresa no mundo, você que é empresário, você que é microempresário, pequeno empresário, quem consegue ter um lucro desse dormindo? Os bancos conseguem. Com o imposto que a gente paga todo ano, aproximadamente 500 bilhões de reais, são repassados para os bancos. Aí vão dizer que a Previdência Social tem rombo. É deficitária. É deficitária. Outra mentira. Eu sou servidor público da Previdência há 33 anos. Estive durante 8 anos superintendente aqui em Alagoas do órgão e ocupei outros cargos aqui em Alagoas também dentro do INSS. A Previdência Social ela faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social, né, ela abrange segurança, abrange saúde. Tem outras captações de recursos. Existem outras fontes de recurso. E ela é superavitária, ou seja, ela sobra dinheiro, aquilo que arrecada para a Seguridade Social, sobra dinheiro. E veja como o governo mente, né? Como o governo, o único rombo que existe, eu costumo falar, é o rombo de honestidade por parte do governo. Retiram 30%, existe a DRU, né? Que é a desvinculação das receitas da União, retiram 30% dos recursos da Previdência. Ora, se não tem recurso, como é que eu vou retirar? Como se consegue retirar? Né? Então veja que a matemática, que as contas, e isso a gente vai no insight do governo. A gente vai na contabilidade do governo e a gente vê que existe recurso sim. Agora,
quando se fala em uma crise, né, por menor que seja a crise, eles alimentam a crise mais ainda, mostrando que o culpado quem é o trabalhador. É você que é aposentado, é você que está ingressando hoje no mercado de trabalho, porque os jovens, eu vejo muito pouco eles discutirem a questão da Previdência. Porque não tem a consciência ainda de que vai Não herdar. tem, vai herdar. E vão ser os que vão pagar a conta mais cara, serão os jovens. Então, é hora do Brasil se mobilizar. Você imagine o que é um trabalhador rural, uma trabalhadora rural, que hoje se aposenta com 55 anos, que hoje você vai para o sertão de Alagoas e você olha para uma trabalhadora, para ela com 40 anos de idade, parece que tem 70. Devido ao quê? As péssimas condições de vida que essa mulher tem no campo. A saúde, a água que é bebida na área rural é uma água... Sem qualidade. Né? Sem qualidade nenhuma. Né? É uma água que nenhum animal deveria beber. Ela não tem uma assistência médica. Constante. Né? Que deveria ter. Aí vem dizer, não, mas olha só, na Inglaterra, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, lá essas reformas já foram colocadas em prática. Eu digo, tudo bem. Vamos dar a qualidade de vida, de saúde que tem lá na Espanha ou na França, aqui no Brasil. As garantias que o Estado... Vamos dar, vamos promover no campo, né, a assistência que eles têm. E eu conheço, eu fui estudar na Europa, eu fui conhecer a realidade do campo na Espanha, na França. É uma realidade completamente diferente da realidade do trabalhador rural aqui no Brasil. Sobretudo no Nordeste brasileiro. Então, né? Querem colocar as mazelas para cá, né, mas não querem colocar as benesses. Coloque, paga um salário mínimo lá da Europa, aqui no Brasil. Respeite. Na França são 30 e poucas horas semanais de trabalho e eles respeitam. Então, é um discurso, né, que não tem sustentação. Eu fico triste quando eu ouço, quando eu vejo, né, alguém do governo ou algum parlamentar, né, porque eu acho isso de uma mediocridade muito grande. O Congresso pode pagar muito caro aprovando essas medidas antipopulares nesse momento, no ano pré-eleitoral, deputado? Eu acho um suicídio político de quem vota favorável, né, à reforma e contra o trabalhador. Essa é uma reforma que ela é contra o trabalhador, perversa, é contra, né, o aposentado, é uma reforma perversa, né? Estão, Gorete, eu diria, roubando, isso é assaltando, isso é um assalto aos direitos dos trabalhadores no Brasil. Então, eu fico muito tranquilo, porque essa é uma bandeira que eu sempre defendi, né? Eu defendo sim algumas reformas na Previdência. Nós temos que, a dinâmica do mundo, ela exige que se faça, mas não essa maldita, né, essas medidas que estão sendo propostas ao Congresso Nacional, que representa o povo do Brasil. Veja só, em pesquisas que foram feitas, mais de 80%, 82% da população, ela rejeita tanto a reforma previdenciária quanto a reforma trabalhista. Veja só, a reforma trabalhista ela vai impedir que alguém chegue com o tempo que a reforma de trabalho, de contribuição, que a reforma previdenciária exige. Parece que são reformas articuladas, né, para inviabilizar que o trabalhador chegue até no período da sua aposentadoria, ainda com essas mudanças, e tenha o direito, porque se por um lado se ampliou o prazo para a aposentadoria, por outro, a reforma trabalhista precariza essas relações de trabalho e terceiriza, enfim, coloca situações em que o trabalhador fica cada vez mais penalizado e fragilizado diante da concorrência e da livre negociação. Gorete, a reforma trabalhista mata e a previdenciária enterra o trabalhador, né? Essa não é exagero nenhum. É uma pena que uma parte da população não está atenta a isso, mas vai pagar um preço muito caro por essa reforma. O trabalhador no Brasil, a trabalhadora aqui no Brasil, vai pagar, vai viver dias, eu diria, muito difíceis, né? Dias terríveis. Imagine, e até o governo é burro, porque veja, aqui em Alagoas, qual é a maior fonte de renda das cidades aqui? 78% das cidades
recebe mais da Previdência, os aposentados lá recebem mais do que o FPM, 78% das cidades. Então veja, eu estimo que em 10 anos nós tenhamos um número de 30% a 35% a menos de aposentados aqui em Alagoas, nas cidades. Quem é que vai comprar nas mercearias, nos supermercados? Movimentar a economia local. Quem vai movimentar? Não vai ter. Você vai ter 30% a menos de recursos nas cidades. Você vai ter 30% a menos de imposto pago nessas cidades do interior. Se hoje está difícil, vai ficar pior. Por isso que os prefeitos têm que se manifestar. Tem que estar ao lado da população. Os vereadores, os deputados, todos os senadores, menos FPE para o Estado. E menos FPM imposto, também. menos ICMS, menos tudo. Então, nós vamos ter um caos social. Para onde vai essas pessoas que não vão conseguir se aposentar? Pedir esmola. E com certeza, aumentar a criminalidade. Porque imagine, né, hoje, com essa falta de políticas públicas voltadas para o social, né, nós já temos aí essa exclusão, essa parcela da sociedade que era excluída. Um jovem hoje, você imagine, eu estava em Almiro Gouveia sexta-feira agora, um jovem de 14 anos, filho de um amigo lá em Almiro Gouveia, foi assassinado. Sabe por quê? Porque ele não entregou a moto. 14 anos de idade, perdeu. Você vai ver quem são. Outro menor, um de 17 que assassinou e um de 19. Veja que situação é essa nós vivemos. E se mata por um tênis. O que é isso? É falta de políticas públicas. Aqui em Maceió, veja que coisa mais antagônica nós vivemos. Ponta Verde, os indicadores sociais da Ponta Verde, Jatiuca, Pajuçara, eles são comparados à Europa. Aí você vai, Benito Bentes, aquelas regiões que tem ali, aquelas grotas ali. A periferia da cidade. A periferia da cidade. Fica em linha reta 10, 12 quilômetros. Aí você tem uma África. É um apartheid, né? Uma África, 10 quilômetros, você tem aqui uma Europa. Não é? E a África vai descer. A África, a cidade alta vai descer. E vai atingir todos nós. Não é? Então a classe média tem que se preocupar. E não é só se preocupar quando alguém deles, não é? Nós vivemos aqui há alguns anos, e não fazem tantos, o médico que foi, né, assassinado ali no corredor Vera Arruda. A classe média foi para a rua. Mas no mesmo dia, na mesma hora, várias e várias pessoas estão morrendo na cidade alta. E isso acaba atingindo, né, todos nós. Temos que ter políticas públicas. E essa reforma da Previdência, ela vai atingir uma parcela da população que não vai ter acesso de maneira nenhuma à sua aposentadoria. Imagina um professor ter que passar, era 49 anos um professor, 49 anos em sala de aula. Agora fala-se, né, em 40 anos em sala de aula, mais a idade mínima de 65 anos. É mesmo. Quem é que consegue hoje, não é, iniciar, vamos supor que alguém inicie no mercado de trabalho aos 25 anos, ele não tem que perder um dia, ele não pode ser demitido, não pode ficar desempregado um dia, para ele se aposentar aos 65 anos. E é incompatível com a realidade do mercado, a realidade da juventude brasileira, que até os 30 anos, na maioria das vezes, estamos falando da reforma que vai atingir também a classe média, não é? Atinge a classe popular, mas a classe média também, que hoje, no mercado de trabalho competitivo, chega aos 30 anos, muitas vezes, sem conseguir uma colocação, não é? Fazer o quê? Não é? O mercado de trabalho agora, a segurança que você vai ter no seu emprego é quase nenhuma. O concurso público vai ser afetado, porque você pode terceirizar, inclusive, a atividade fim. Estratégicas, não é? Não é? Da instituição. Então você acaba com a questão do serviço público e do servidor público. Nós teremos aqui no Brasil, não é, nenhuma lei. A lei que vai fazer aqui, quem vai mandar aqui são os patrões. É uma perspectiva sombria. E sobre ainda essa questão da Previdência e a instalação da CPI, que já aconteceu, não é, no Congresso, a gente vai falar no próximo bloco, deputado. Voltamos em menos de um minuto. Até já.